Bom dia, meus amigos! Geralmente quando eu saio para academia eu não só tomo meu wheyzinho antes e aí depois então eu como uma frutinha e na volta então eu tomo meu cafezinho. E aí a garrafa térmica até foge de mim, né? Mas enfim, eu fiquei de passar aqui hoje para compartilhar com vocês sobre as minhas questões de crises, né? Os meus exemplos sobre as crises que eu vivi. Então, tem um exercício que a gente faz que é o seguinte: a gente pega as folhas de sulfite e divide elas ao meio, na vertical. E aí no lado esquerdo a gente coloca os desafios e no lado direito a gente coloca as coisas boas que aconteceram. Mas antes disso, então a gente vai separando a linha do tempo. O ideal é que a gente coloque de 7 em 7 anos, porque a gente vive os setênios. Então, a cada 7 anos é como se a gente mudasse de fase, mudasse o ciclo. Então, é bem importante você observar se nesse momento você já não está virando algum setênio aí. E, por exemplo, uma criança de 0 a 7 anos, se ela apresenta algum problema emocional, muitas vezes o que acontece, ela está representando as emoções da mãe. Nesse sentido, então, quem é que é importante que vá para uma terapia e fazer um processo? A mãe. E aí, de 7 a 14 anos, esse jovenzinho, ele representa o pai. Então, se esse jovem está apresentando alguma questão, ele também vai fazer uma terapia ou algum processo e, paralelamente, para sustentar essa jornada desse filho e que vai ajudar muito, é esse pai fazer também uma terapia, se conhecer, porque a cura do pai vai representar ou vai impulsionar uma cura nesse filho. Então, esses são os setênios. Então, a gente divide de 7 em 7 anos, repetindo, colocando na esquerda os momentos bons, ruins, e na direita os momentos bons que a gente viveu em cada período. Isso gera uma consciência incrível. Uma coisa que a gente vai observar, que a cada crise que a gente viveu, a gente teve muitos e muitos aprendizados. Foram verdadeiras viradas de chaves. Então, a minha maior crise que eu pude assim lembrar foi em 2010. Então, pensa bem, num dia à noite eu tinha me separado e aí eu cheguei no outro dia de manhã na empresa e aí eu fui demitida. Então, olhem só que coisa incrível. Foram duas questões estruturais que são importantes na vida. Então, o que é uma estrutura? Um pilar importante: relacionamento e trabalho. Então, ali foi como se realmente o chão tivesse saído debaixo de mim. Foi uma coisa bem curiosa. No entanto, quando eu começo a olhar essa situação depois, para onde que isso me levou? Se eu não tivesse tido aquela demissão naquele momento, será que eu teria tomado a iniciativa de ter voluntariamente pedido para sair, para buscar outras oportunidades? Geralmente não. A gente fica acomodado onde a gente está e não faz nada para isso. Então, quando vem a crise é aquela situação que faz com que a gente vá para frente. Não tem como a gente retroceder. É ir e ir. Então, por isso que a crise ela tem essa função importante na nossa vida. Quando a gente está estagnado, lá vem a vida e manda um desafio para a gente aprender alguma coisa com aquilo. O problema é quando a gente fica muito apegado ao que aconteceu. Por exemplo, imagine que naquela demissão eu tivesse ficado muito apegada naquela situação e ficado com raiva de quem me demitiu e eu ficasse ali remoendo aquela coisa o tempo todo. Quanto mais eu ficasse nesse lugar, mais sofrimento eu traria. Por isso que a gente diz, tem dores que são necessárias na nossa vida, mas o sofrimento é opcional. E quando a gente aprende esses mecanismos e aprende a função das crises na nossa vida, qual é a nossa postura interna? Aconteceu um desafio. Qual é a primeira coisa que eu faço? Aceitar. Se aquilo está acontecendo, alguma coisa dentro de mim fez com que aquilo se projetasse na minha existência, na minha experiência. E aí, quando eu aceito, qual é o próximo passo? Ao invés de eu ficar olhando para fora, reclamando e lamentando tudo aquilo que está acontecendo, ali sim é o momento de eu voltar para dentro e olhar o que precisa ser trabalhado em mim
para mudar aquele cenário. E assim então a gente vai aprendendo a acolher as crises de uma maneira mais construtiva. E a gente vai ver que o tempo todo a gente vive crises ou mini crises. E aí, outro detalhe que a gente também precisa observar é que a vida está o tempo todo nos sinalizando os caminhos. Ela mostra pra gente, ó, é pra lá que tem que ir. E a gente muito teimoso ou apegado àquele estado que a gente já conhece, a gente fica apegado e não sai. Aí daqui a pouco o que acontece? A vida manda outra crise pior ainda. E aí você pode também me perguntar, mas Silvana, e essas crises, né? Vamos supor, em termos econômicos, em termos de país, essas crises, na verdade, elas são uma projeção da mentalidade coletiva, da mente coletiva. Jung já falava muito isso, sobre o impacto da mente coletiva. Tá, se eu estou vendo isso, então a estratégia é a mesma? Exatamente. Então vocês já ouviram falar que quando diz assim, ó, quando pelo menos 1/3 da população tiver despertado, aí cria-se uma egrégora tão forte que o mal ou essas coisas não tem mais espaço para acontecer. Então assim, ó, se as pessoas aprenderem que quando está acontecendo uma coisa não muito agradável fora, qual é a saída? Entrar dentro da gente, buscar a origem disso. Aí quando eu busco a origem disso dentro de mim, começo a trabalhar, ressignificar, extrair os aprendizados, aí então aquela crise ou aquele problema, ela perde a função. Se a gente for olhar hoje, vamos olhar assim, ó, um exemplo. Em 2015, a gente teve uma crise muito grande financeira, por exemplo, no país. Houveram muitas demissões, houveram muitas questões importantes naquele contexto. E aí, se você observar, quantas pessoas passaram a empreender depois disso? Que talvez não teriam feito isso se não tivesse acontecido aquela crise. Quantas pessoas aprenderam a economizar, que até então não sabia o que era viver uma escassez? Aí aprenderam a economizar, aprenderam a fazer mais com pouco. Então são muitos os aprendizados. E aí então, só passei aqui rapidinho hoje para compartilhar com vocês. Vou ver se consigo deixar isso aqui salvo para vocês verem então as minhas crises. Então, lembrando, em 2010 foi quando então um dia eu me separei, no outro dia eu fui demitida. Então, 2 questões importantes que me levaram para o próximo nível. E hoje eu faço o que eu faço, eu olho para trás, graças àquela demissão. Se não tivesse acontecido, talvez eu estaria lá naquele emprego, lá naquele contexto, não teria buscado novas alternativas, não teria aprendido tanto, não teria conhecido tantas pessoas legais que eu passei a conhecer depois dessa época. Você deve estar curioso para saber do meu casamento, né? Depois eu voltei com o mesmo marido. Então aquela situação foi apenas uma oportunidade para eu poder, de repente, conectar com situações diferentes. E então, agradeço a todos aí a audiência e vamos para uma próxima. Um grande dia para todos, um beijo no coração e até breve.